RAD, armazenamento doméstico. Bom, pelo que está mostrando aqui, parece que já deu início no vídeo. Vamos verificar. Ok. Bom, gente, eu vim aqui porque devido às muitas ligações que eu estou recebendo e solicitações de explicações sobre principalmente a pasteurização, e eu tenho recebido muitos vídeos e imagens que ensinam a fazer a técnica. São vídeos bons, tem tutoriais de fotos muito bons. O problema é que existem informações muito importantes que estão sendo deixadas de lado. Uma das informações mais importantes que eu estava mais preocupada é a higienização na hora de fazer a técnica da pasteurização. Então, eu me preparei essa semana, tentei de todas as maneiras fazer a técnica na prática aqui em casa. Só que eu tive, 2 semanas atrás, choveu demais aqui em São Paulo por uma semana. E teve uma infiltração na minha cozinha. E eu não consegui resolver o problema. Então, mais para frente eu vou estar fazendo um vídeo na prática da pasteurização, mas eu quero deixar bem claro algumas técnicas que não podem ser esquecidas para as pessoas que já estão fazendo a pasteurização e que pegaram alguns vídeos ou alguns tutoriais na internet e se basearam nisso. Não estão errados os tutoriais, eu vi muitos mesmo. O problema é que cada um deles deixa alguma coisa para trás. Então eu vou ensinar aqui as regras básicas que não podem ser esquecidas na hora de fazer a técnica da pasteurização. Primeira coisa, a técnica da pasteurização, ela é uma técnica baseada em aquecer o produto a uma determinada temperatura que tire e mate as bactérias através desse calor. Por isso que é usado os vidros de conservas, de vidro, porque se torna uma técnica doméstica quando você está usando os vidros em casa. E isso pode ser feito numa panela de pressão de 4,5 litros, de 6 litros, de 7 litros, de 10 litros, de 20 litros e de 22 litros. Se você tem algum outro tamanho de panela, também pode ser feito, desde que seja uma panela de pressão. Entre aspas, deixo frisado que eu nunca fiz a técnica sem ser numa panela de pressão normal. Panelas de pressão elétricas eu nunca fiz a técnica e eu não sei o calibre de uma panela de pressão na técnica na parte elétrica. Eu não sei quanto de calor ela atinge e não sei quanto de pressão ela atinge. Então fica difícil eu dizer para vocês se dá para fazer ou não, porque o vidro ele tem um limite de calor que ele suporta sem trincar. E esse limite é o que dá o parâmetro para você se vai dar para fazer a técnica na panela de pressão ou não, sendo ela de 4,5 libras ou de 22 libras de pressão, que é a panela de 22 litros. Então é assim, quando você se propõe a fazer essa técnica em casa, você tem que estar ciente que a coisa mais importante para ser feita essa técnica é a higiene. Então, como que eu vou me preparar para fazer essa técnica? Não dá para se preparar em um dia só. Porque a primeira coisa que você vai fazer é limpar a sua cozinha de maneira muito higiênica. Essa higiene, ela é muito importante. Então, você vai limpar azulejo, você vai limpar janela, você vai limpar sanca da janela, você vai limpar a porta, você vai limpar seus armários, vai limpar tudo na sua cozinha. Isso é a cozinha que você está higienizando. Tá? Você está limpando a cozinha, e de preferência tudo com água sanitária e sabão, tá? Não precisa usar produtos caros, não. A higienização, a água sanitária limpa mesmo a cozinha. Esse produto é o suficiente. Depois que você higienizou toda a sua cozinha, isso não vai ser em 2 minutos. Você vai levar no mínimo umas 3, 4 horas. A minha cozinha, por exemplo, eu tenho... Falhou aí? Falhou o vídeo aí? Aqui falhou. Deixa eu ver, tá funcionando aí, gente, o vídeo? Tá adiantado, tá atrasado. Aqui falhou para mim por uns 40 segundos. Tá funcionando aí? Oi para todo mundo que tá me dizendo oi aí, que tá conseguindo ver o vídeo ao vivo. Gente, obrigado. É que às vezes eu estou olhando ali para os textos das pessoas que estão entrando. Bom,
Obrigado a todos que estão participando do vídeo ao vivo. Continuando, a técnica, ela é muito importante, porque é necessário que a cozinha esteja higienizada e tudo que você vai usar na técnica tem que estar higienizado. A começar pela a limpeza da cozinha que eu já falei. Bom, tudo que eu vou usar para a técnica, eu tenho que higienizar. Então, eu vou lavar todas as panelas. E eu não preciso só da panela de pressão. Eu preciso da panela que eu vou cozinhar o alimento que eu vou armazenar. Eu preciso de uma panela extra para ter água para higienizar o pano que vai ser usado para limpar a borda do vidro. Eu preciso de uma panela com água para ferver os utensílios. Colheres, espátulas, tudo que eu vou usar na técnica da pasteurização. Eu preciso de uma panela também, gente, para ferver as tampas dos vidros, tá? Eu vou estar dando o tempo exato de cada tampa, do período que a tampa precisa ficar fervendo e etc. Mas é o seguinte, essas panelas eu vou arear elas por fora bem areada, por dentro eu vou arear o suficiente para estarem limpas. Eu não preciso deixá-las brilhando não, para não soltar muito o alumínio, principalmente as que eu vou cozinhar o alimento, tá? Mais uma coisa, então eu limpei toda a cozinha, eu higienizei toda a cozinha, eu limpei todos os utensílios que eu vou usar, todas as panelas que eu vou usar, estão tudo em dia e tudo ok. Então agora eu preciso ver se eu tenho panos de prato, toalha de mesa, e aventais, toucas e luvas. As luvas tem que ser de látex. De preferência, 2 pares para cada pessoa que vai estar na cozinha te ajudando. Se você for sozinho para trabalhar, você precisa de 2 pares. 2 luvas em cada mão, tá? Como que eu higienizo, deixo limpinho o suficiente os panos de prato? Eu vou colocar os panos de prato de molho na água sanitária com sabão em pó por 1 hora. Panos de pratos limpos, eu estou falando. Não é pano de prato encardido, não. Pano de prato novo. Você vai higienizar ele dessa maneira. Vai colocar ele de molho na água sanitária com sabão em pó, deixar de molho por 1 hora, vai enxaguar bem enxaguado na água corrente, torcer, estendendo o varal e depois pegar, passar ferro por 3 minutos no mínimo cada pano de prato, dobrá-los, colocar um em cima do outro. Quando esses panos de prato atingirem a temperatura ambiente, vocês vão ensacar e guardar no guarda-roupa ou numa gaveta, algum lugar fechado. E fechar com durex o plástico que vocês vão usar para os panos de prato. Por que esperar em temperatura ambiente? Para ele não suar e não contaminar o saco plástico da mesma forma que contaminando o pano de prato. O mesmo vai acontecer com os aventais, com toucas, se forem de panos. Se forem toucas descartáveis, não tem problema, não precisa passar por esse processo. Você vai pegar nova, usar e descartar depois que terminar todo o processo. As luvas de látex, 2 em cada mão, para não se queimar, porque a pasteurização, a água da panela de pressão, ela atinge uma temperatura muito alta. E o forno, na hora de você esterilizar os vidros, também atinge uma temperatura X, que causa queimaduras de 1º grau. Então, tenham muito cuidado com isso. Eu limpei toda a cozinha um dia antes. Eu preparei todos esses panos de prato um dia antes. Todas as toalhas de mesa que eu vou usar, tudo que eu preciso, eu preparei tudo um dia antes. Final do dia eu vou estar cansada por ter feito isso. Então, no outro dia é que eu vou fazer a técnica em si. Eu vou cozinhar o produto que eu quero armazenar e vou começar a técnica bem cedo. Detalhe, se tiver uma família grande igual a minha, você já deixa preparado um dia antes o almoço deles. De preferência, um almoço prático, que surge pouca louça para não te atrapalhar no seu processo, porque você vai estar usando a cozinha. Se precisar entrar alguém na cozinha, tem que entrar com touca e de preferência não ficar muito tempo. Isso é só se ela precisar realmente entrar na cozinha, tá? A cozinha tem que ser um local reservado nesse momento para você realizar a sua técnica de pasteurização. Então, evitar o máximo possível de contaminação. Por que essa contaminação, essa higienização é tão importante e que tipo de doença pode causar se você fizer uma pasteurização mal feita com falta de higiene? Existe uma doença chamada botulismo. Diferente do coronavírus que nós estamos enfrentando hoje, o coronavírus ele morre com altas temperaturas de calor e ele sobrevive no frio. O botulismo, a bactéria do botulismo, ela não morre tão fácil, por isso que precisa de muita higiene. E
O outro problema é que depois que ela é contaminada, que você contaminou um produto, um vidro de conserva, por exemplo, com essa bactéria, você vai comer e não vai saber que comeu contaminado. E depois que você pegou a doença, não tem cura. Não é igual a doença que nós estamos enfrentando hoje, que ela tem uma cura. Para uma parte das pessoas, dependendo da imunidade, tem uma cura. O botulismo, não. Então, por isso que eu estou muito preocupada que todos os vídeos que eu vejo não falam sobre a higienização de tudo que você vai usar para fazer a técnica. Voltando. Então, eu já higienizei minha cozinha, eu já higienizei todos os produtos materiais, panelas, talheres, tudo que eu vou precisar usar, pratos, o que eu vou usar na técnica. Já higienizei meu avental, minhas toalhas de mesa, já higienizei todos os panos de prato. Eu costumo usar uma compressa para limpar a borda do vidro, então também já higienizei ela. Então, eu fiz uma limpeza geral em tudo. E isolei a família no dia seguinte da cozinha. A minha cozinha está preparada para mim fazer a técnica. Vejamos. No dia seguinte, vamos supor que eu vou usar a técnica do feijão. Por que eu vou usar esse exemplo? Eu vou dar um parâmetro e algumas dicas sobre as coisas que podem ser armazenadas nessa técnica. E que só podem ser nessa técnica, por isso que ela é tão importante. O feijão, o carioquinha, branco, preto e o rajado, eles são ricos em ferro. Por serem ricos em ferro, eles desidratam com muito mais facilidade que qualquer outro tipo de leguminosa. Ou seja, se eu armazenar o feijão, esses 3 tipos, na técnica do gelo seco, por exemplo, na técnica do gelo seco, ele tem a durabilidade de tranquilo 5 anos na garrafa PET. O problema é que depois de 1 ano ele está duro igual pedra, e mesmo que eu use técnica de bicarbonato de sódio, eu use técnica de deixar de molho durante horas, mesmo assim ele ainda vai continuar duro porque ele desidratou por dentro. Então não compensa armazenar esse feijão cru na técnica, em alguma técnica que ele fique cru. Ele compensa ser armazenado cozido. Então, eu hoje não armazeno mais o feijão na técnica crua, em nenhuma das técnicas, nem no gelo seco, nem no álcool com algodão, nem na técnica da embalagem de alumínio, nenhuma das técnicas eu uso para armazenar essas 3 classes de feijão, por causa dessa razão. Na pasteurização, existem N vantagens de armazenar o feijão nessa técnica, só que tem um detalhe. Para cada coisa que você vai armazenar na técnica da pasteurização, ela precisa de um veículo de estabilizante, um veículo que conserve o produto sem ele estragar, além de eu tirar a bactéria, a chance de ter bactéria, de proliferar bactéria dentro do vidro. Então, eu preciso de algum conservante natural. A igreja dá para mim usar um conservante artificial, comprar numa loja de confeitaria e colocar. Eu trabalho com bolos, então eu conheço conservantes que são possíveis. As grandes empresas e fábricas, elas usam conservantes artificiais. Mas no caso da igreja, a igreja incentiva a ser usado conservantes naturais. Então, no caso das frutas, das geleias e dos doces, é a pectina e o açúcar. Açúcar e pectina. Açúcar em primeiro lugar, ele é um dos maiores conservantes que ajuda a conservar esses produtos. No caso de legumes, chuchu, cenoura, entre outros legumes em si, você pode usar a técnica com vinagre, limão ou o sal. E na técnica das carnes é necessário uma acidez. Nas carnes brancas, peixe, frango, o ideal é limão. Na técnica das carnes vermelhas, o ideal é molho de tomate, é o tomate. Então, eu vi vídeos, tutoriais de imagens onde tinha a técnica sendo feita com maestria, perfeição. O único problema é que a pessoa não discriminou que era necessário ter um ácido para conservar o produto. Então, o que vai acontecer? Se alguém vai lá e copia o vídeo e faz exatamente como a pessoa ensinou, e como não dizia nada lá que precisava de limão, porque era um frango no caso, a pessoa faz aquele frango, ele vai durar 6 meses exatamente como ela fez, saboroso, e depois de 6 meses ele começa a rançar a gordura do próprio frango que está dentro da conserva.
E aí essa gordura começa a mudar o sabor do frango. E isso prejudica muito, porque uma coisa é você armazenar 1 quilo de feijão que custa R$ 5, mais ou menos hoje, e conseguir 5 vidros, 6, talvez 7 vidros do feijão a esse preço. E outra coisa é você armazenar 1 quilo ou 2 quilos de frango, que custa uma média de R$ 12 a R$ 15, dependendo da parte do frango que você está armazenando. Se for peito, sassami ou uma parte mais nobre, realmente sai um pouco mais caro. E você passar todo o trabalho, gastar gás, gastar o molho, gastar temperos, gastar tudo, passar um trabalho lascado, passando o dia inteiro armazenando, e essa técnica durar 6 meses, no máximo, porque ficou com gosto ruim, porque rançou a gordura do frango. Então, o ideal é não esquecer de colocar um ácido, tá? Que é o limão ou tomate. Eu não sou fã de frango com tomate, por isso que eu prefiro 1000 vezes usar a técnica do limão, a acidez do limão, para conservar o frango. Enfim, as coisas mais importantes que eu precisava passar para vocês era que cada produto precisa de um componente que possa agir como conservante. No caso das carnes vermelhas, voltando a repetir, o tomate ou molhos de tomate. Nas carnes brancas, peixe e frango, o limão. E nas frutas e geleias, a pectina e o açúcar. E nas verduras, o limão e o vinagre e o sal. Tá? Por que o frango da pessoa que ela fez lá sem o limão ia durar durante alguns meses? Ia durar porque ela usou sal, estava temperado, tinha molho, tinha tudo. Mas por não ter uma acidez, a gordura dele ia rançar. Espero que essa parte tenha ficado clara. Então, o importante é se preocupar com alguma coisa que vá ajudar a conservar o produto para manter o sabor dele, tá certo? Fiz tudo que precisava ser feito de higienização, voltando a repetir que isso é muito importante. Estou com a apostila na mão, a apostila está disponível no grupo aqui. Estou com a apostila na mão e a apostila está deixando bem claro os produtos que podem ser usados, o conservante que eu posso usar em cada tipo e o tempo de pasteurização que cada produto pode ficar em cada panela de pressão. Então, eu vou fazer minha técnica, chegou o dia de fazer a técnica, eu estou toda paramentada, peguei minhas roupas, meu avental, minha touca, tudo que eu esterilizei bonitinho, eu higienizei bonitinho e me preparei e fui para a cozinha. Então, eu cozinhei o feijão e eu vou pegar esse feijão, se, por exemplo, a minha panela de pressão é de 4,5 litros e eu cozinhar o feijão para minha família num dia normal, para a gente comer, eu gasto 15 minutos nessa panela. Então, para fazer a técnica, eu vou cozinhar o feijão por 7,5 minutos. 7 minutos a 7,5 minutos, metade do tempo que ele levaria. Porque o que ele ficar um pouco cru, ele vai terminar de cozinhar na pasteurização. Tá? Na apostila tem a tabela de quanto tempo o feijão fica em cada tipo de panela. Então, lá são 3 versões, a panela de 4,5 litros, a de 10 litros e a de 20 litros. Se você tem entre o número de pressão, de calibre de uma desses litros de panela, se for entre esses, você faz o cálculo e vê quanto tempo a mais ou a menos você vai deixar. Lembrando sempre que a pasteurização, ela depende do calibre da panela de pressão. Se a panela de pressão tem 4,5 litros, que ela cabe de líquido, então ela tem 4,5, 4,5 litros de calibre de calor que ela vai ter de pressão dentro dela na hora que ela estiver quente. Então, o que pode acontecer? Nesse período, quanto menor a panela, mais tempo precisa ficar no fogo. Quanto maior a panela, menos tempo precisa ficar no fogo. Então, se eu tenho uma panela de 4,5 litros e o feijão tem que ficar na panela de pressão 1h30, se eu tiver uma panela de 20 litros, ele vai ficar no máximo meia hora. No máximo. No caso, a minha panela é de 22 litros, eu deixo no máximo 25 minutos. Isso é só um exemplo, porque eu não estou lembrando de exato quanto que é o valor de tempo que tem que ficar o feijão na panela de pressão, tá? Mas é só para vocês terem uma base. Continuando. O meu feijão eu cozinhei por 7,5 minutos, então ele não está bem cozido, ele está um pouquinho al dente, né? Vamos dizer assim, um pouquinho duro, pouca coisa, o suficiente para cozinhar depois o resto.
tudo que eu for usar para armazenar, ele tem que estar aquecido. Então, o que eu peguei? Os meus vidros, eles estão limpos. Eu comprei na fábrica. Só que eu preciso, na hora de colocar no forno, o vidro tem que estar... eu tenho que esterilizar eles no calor. Então, eu vou lavar todos os vidros com água corrente e sabão, emborcar eles na pia e vou colocar o forno a 180 graus por 10 minutos. Enquanto ele está aquecendo o forno esses 10 minutos, eu estou lavando meus vidros. Eu pego esses vidros e coloco na panela, no forno aquecido por 10 minutos a 180 graus. Tem fornos que não dá para ter uma margem exata de quanto de calor ele absorveu. Ele está no momento. Então, essa margem de calor, ela pode oscilar entre 180 e 230 graus. Então, é assim, se você tem... você lavou os vidros, tem mais ou menos uns 15 vidros para pôr no forno, você vai, e o seu forno é um forno fundo, igual ao meu, você vai ter a oportunidade de poder colocar vários vidros de uma vez só. Você vai colocar os vidros molhados, eles vão estar molhados, você só emborcou eles na pia, só saiu o excesso de água. Os vidros molhados no forno, com a boca para frente, para fora, para o lado da tampa do forno, em camadas. Faz a primeira camada de vidro, encaixa entre um vidro e outro a segunda camada até completar a altura. Isso no fundo do forno. Se couber mais um, meu cabe 3 camadas de vidros. Se o seu cabe 2, tudo bem, coloque 2. Deixa um espacinho entre a camada da frente e de trás para ventilar o calor, entrar o calor e não trincar o vidro. Se acontecer de trincar o vidro no momento que está no forno, você vibre de alegria, porque aquele vidro, ele não tinha qualidade o suficiente para ir para a pressão. E é melhor que ele trinque no forno do que na pressão, porque na pressão ele vai estar cheio e você vai perder seu produto. No forno, não. No forno, você não vai perder seu produto. Você vai perder apenas um vidro. Vidro, ele tem tempo de vida útil. Eu sou um tipo de pessoa que reaproveito tudo, mas eu já aprendi que até o vidro ele tem uma vida de 0 novo até 5 anos. Já vi vidros de 5 anos trincarem na minha frente no forno com menos de 2 minutos de forno. Muito raramente um vidro, porque ele perde, não é porque ele foi muito utilizado, ele, com o passar dos anos, a molécula do vidro vai envelhecendo e ele fica fraco. Por isso, quando ele vai para o forno, ele estoura com a maior facilidade. Com o menor golpe de ar, ele estoura. Menor diferença de temperatura, ele estoura. E isso é bom quando estoura no forno, porque daí você não perde produto. Tá certo? Então, você deixa esses vidros que você arrumou no forno, com o forno fechado, que você já arrumou todos lá, por 10 minutos. Se acontecer de você abrir o forno e ainda tiver umas gotículas de água em algum outro vidro, você deixa todos lá dentro, a não ser que os da frente já estejam secos. Mas os que tiverem com gotículas, deixam lá dentro até secar por mais uns 2, 3 minutos. Tira e coloca esses vidros, com cuidado, com 2 luvas, que eu falei no começo, em cada mão, para evitar queimaduras, que ajuda muito a luva de látex, né? E tira com cuidado, dobra um pano de prato daqueles que você fez caprichadinho, limpinho, dobra um para ajudar a apoiar o vidro. Você tira um vidro por vez do forno para não se queimar e não derrubar no chão. Eles saem muito quentes do forno. Arrume na mesa em cima de um pano de prato. Esses vidros, eles levam de 15 a 20 minutos para esfriar. Eles ficam mornos depois de mais ou menos uns 20 minutos. Nisso, você já está com seu feijão aquecido, ele tem que estar quente, o vidro está quente, e a panela de pressão onde você vai pasteurizar já está com água sendo aquecida, tá? Então, você vai trabalhar com tudo quente. Você já ferveu as tampas nesse período, quando os seus vidros estão esterilizando, você já arrumou todos os vidros do forno, você coloca para ferver as tampas. As tampas de 7 a 10 minutos, ferveu, tá bom. Não pode passar disso, porque a tampa tem uma borracha. Tem uma borrachinha aqui, ó, nessa volta aqui assim. Essa borracha, quando passa de 20 minutos no forno, ela começa a estufar e ela começa a descolar da tampa. Aí perde a qualidade da tampa, tá? Então, no máximo 10 minutos você ferve a tampa. Essa tampa, você tira, procura deixar na água quente enquanto você está tirando os vidros do forno. Quando você tiver tudo arrumado na mesa para montar o feijão dentro do vidro, aí você tira as tampas de lá e coloca num pano de prato. As tampas vão esfriar em
chutando alto aí, 15 segundos já está começando a esfriar as tampas. Elas não mantêm temperatura porque elas são de material de metal e não mantêm temperatura. Então elas vão esfriar muito rápido. Com isso, vocês tiraram a tampa, não tem problema que a tampa seja tirada em cima da hora, porque todo o resto vai estar quente, tá? Você vai colocar, lembra aqueles aparelhos, colheres, talheres, tudo que foi lavadinho num dia antes? Nesse dia que você vai fazer a técnica da pasteurização, você ferve eles igual você ferve as tampas. Por isso que eu falei que precisa uma panela para cada coisa. E não descarta a água que você ferveu os talheres e nem a que você ferveu as tampas. Porque você vai usar essa água quente para suprir a necessidade da panela de pressão. Por exemplo, se eu estou fazendo o meu feijão armazenado numa panela de pressão de 22 litros, 20 minutos a 30 minutos, ele está pasteurizado. Então, a água da panela de pressão, ela diminui muito pouco do limite dela. Então, não ficam os vidros, como que se fala? Abaixo do nível da água de calor. Então, não tem problema. Mas quem tem a panela de pressão de 4,5 litros, o feijão vai ter que ficar quase 1h30 lá dentro. Porque a panela é de um calibre menor, a temperatura também vai ser menor. Então, o que vai acontecer? 1h30 a panela de pressão de 4,5 litros no fogo, a água vai evaporar. Você tem que ter água quente para repor. Nunca esquecendo que você tem que tirar a pressão da panela naturalmente. Não é para enfiar a panela que está com os vidros lá dentro debaixo d'água. Porque quando você enfia debaixo d'água, um pouco da água fria entra pelo pino. E aí dá um choque térmico, pode trincar seus vidros. O ideal é esperar ela esfriar naturalmente. Você pode até pôr uma colher no pino, levantando o pino, que não tem problema. O que você não pode fazer é fazer aquela tradição que a gente tem de vó, que é perigoso, de mãe antiga, de colocar a panela debaixo d'água. É super eficiente para tirar o ar de dentro, mas é um risco muito grande porque você está lidando com uma panela de pressão e tem muito calor dentro dela, tá? Então, voltando, eu coloquei o feijão dentro do vidro e eu limpei a borda do vidro. Essa parte da borda aqui vai derramar um pouquinho por fora. Eu vou limpar essa borda com um pano molhado em água quente. Como eu estou com 2 luvas, eu consigo torcer esse pano sem queimar as mãos. Eu sinto o calor da água, sim, do pano também, mas eu não vou queimar as mãos. E aí eu limpo a borda. Lembra que o feijão está quente, o vidro está quente, a água da panela de pressão está quente e a água da panela que eu estou usando o pano para limpar a borda também vai estar quente. Está tudo quente. A única coisa que não está quente é a tampa, tá? Então eu vou limpar a borda e para fechar, para não danificar a tampa e ter certeza que o vidro fechou direito, eu vou girar a tampa para o lado contrário e depois para o lado certo. Para o lado contrário, ela vai pegar o encaixe que tem, são 4 encaixezinhos, este e este. Esses encaixezinhos vão entrar na primeira rosca do vidro, essa primeira rosca aqui, quando eu viro do lado inverso. Aí ele encaixa, ele desce um pouco a tampa, desceu, eu vou para o lado certo. Aí eu consegui fechar o vidro, não preciso usar a força do planeta todo para poder fechar o vidro, eu fechei o suficiente. Deu uma fechada firme, está fechado o suficiente, porque o resto vai fechar quando esfriar o calor da pasteurização. Aí o resto ele veda completamente, tá certo? Então, eu fiz mais ou menos 1 quilo de feijão, dá mais ou menos de 6 a 8 vidros, dependendo da quantidade de água que você põe. Na hora que você colocar o feijão, lembre-se sempre de deixar da borda do vidro 2 dedos livres, sem líquido e sem produto. Então, eu coloco o feijão até aqui assim e um pouquinho de água. O líquido pode vir até um pouquinho mais, mas sempre tem que sobrar 2 dedos da borda do vidro, para que a conserva do feijão consiga ter espaço para trabalhar o calor que vai estar na panela de pressão, lá na hora que eu colocar o vidro na panela de pressão, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada nessa técnica. Quando eu colocar os vidros dentro da panela de pressão, eu tenho que cobrir todos eles com água. Ou seja, eu coloquei para ferver uma quantidade de água, mas nunca a gente sabe certinho que quantidade. Eu sei mais ou menos, e olha que eu já fiz muito. Mas sempre sobra, passa um pouco do vidro, porque o volume do vidro, quando ele entra dentro da panela de pressão, que já está com água, sobe a água. Então, se passar, o limite da minha panela de pressão é 4 dedos. 4 dedos da borda da panela de pressão tem que ficar sem água.
Tem que ficar um espaço para a pressão trabalhar igual o vidro. Tem que ter um espaço. Então, o que eu vou fazer? Coloquei todos os vidros lá dentro, mas eu já tinha colocado água para ferver, subiu demais. Eu tiro o excesso de água. Espero que tenha dado para entender. Tirando o excesso de água, eu não corro o risco dessa panela explodir, e nem dos vidros, tá certo? Então, deixei 4 dedos da borda e o vidro 2 dedos da borda, livre para poder trabalhar a pressão e o calor da panela de pressão dentro do vidro. Perfeito. Coloquei todos os vidros para ferver, no caso é feijão, na minha panela de pressão de 22 litros, eu preciso deixar 25 minutos. Beleza, entre 20 e 25 minutos. Eu deixo sempre 20, e como eu deixo a panela de pressão sair a pressão sozinha, o que acontece com isso? Vai mais uns 7, 8 minutos até sair a pressão de dentro de uma panela de pressão de 22 litros. Então, cobre o calor que precisava de margem de erro de eu ter calculado alguma coisa errada no cálculo de tempo que precisa ficar o vidro pasteurizando. Se eu trabalho com outros produtos, eu estou trabalhando com 4 vidros de feijão e vamos supor aí, a minha panela cabe 10, 6 vidros de carne vermelha. A carne vermelha precisa, na minha panela de pressão, precisa ficar 1 hora. Então, esse precisa ficar meia hora e a carne vermelha precisa ficar 1 hora. Então, o que vai acontecer? Eu vou saber que tempo eu deixei cozinhando o feijão, e eu tenho a opção de abrir a panela, esperar sair a pressão, abrir a panela e tirar os feijões que estão lá dentro, ou deixar o feijão ficar pasteurizando por mais tempo, o tempo da carne. O ideal é não colocar quando a diferença de tempo é muito grande. Mas se você quer aproveitar o gás, você coloca todos. Quando deu a meia hora do feijão, você tira a pressão, os 25 minutos, 20, o que seja, você tira o feijão e deixa só a carne para terminar de pasteurizar o resto de tempo, tá? Eu lembrei de uma coisa agora, deixa eu ver o que foi. Me fizeram a pergunta. Eu vi em alguns vídeos na internet que a pessoa colocou uns panos de prato no meio dos vidros para eles não quebrarem. Não é o ideal, tá? Eu já fiz com pano de prato e já estourei vidros e muitos, e sempre fiz 100. A minha margem é sempre ensinar 100. Por quê? Precisa desse espaço para trabalhar lá dentro. Se o vidro quebrar, é porque ele não estava forte o suficiente para suportar a pressão. E esse teste a gente faz antes. Se o vidro estourar, é porque ele bateu com muita força num vidro no outro. Mas se o espaço for curto, esse problema não vai acontecer. Então, se a minha panela de pressão cabe 4 vidros, e vamos supor aí um talher, aqueles cabos grossos de talher de madeira, por exemplo, o espaço que sobra é o espaço perfeito para a pressão trabalhar lá dentro, a água borbulhar e tudo mais. Eu tenho que deixar um espaço mesmo. O pano, ele trava o vidro de forma que ele possa realmente não ter espaço para trabalhar e o calor ajudar a estourar o vidro. Então, eu não aconselho o pano de prato no meio dos vidros. Eu acho que estoura mais do que 100, tá? Perfeito. Pasteurizei, armazenei meu feijão, e isso deixando bem claro que a leguminosa que é necessária nessa técnica é só o feijão carioquinha, o branco e preto e o rajado. Todas as outras leguminosas você pode armazenar em outras técnicas, que o custo é bem mais baixo, tá? Você não vai pagar pelo gás, pelo trabalho, pelo vidro. Qualquer outra técnica vai sair um custo bem mais baixo por conta de poder armazenar ele cru, por ele não ser rico em ferro, então ele não endurece depois que foi feito qualquer outra técnica, tanto a do sachê de algodão com álcool, quanto a do gelo seco, ou mesmo a da embalagem de alumínio, tá? Que são as técnicas mais usadas. Então, você se preocupa só em fazer o feijão, esses 3 feijões que eu falei nessa técnica, para não ter custo muito alto para você. O que eu precisava passar para vocês, a técnica foi concluída. Tem mais uma coisinha. Quando terminar do tempo da pasteurização, na hora de tirar da panela de pressão, você vai esperar sair o calor, mas não vai deixar esfriar de um dia para o outro, porque você corre o risco de contaminar seu produto quando a água estiver fria. Por quê? Quando você tira o vidro quente,
de dentro da panela de pressão, coloca ele na mesa. Lembrando que se a sua mesa for de vidro igual a minha, você precisa fazer uma proteção ou com um pano, 2 panos de prato. Eu não arrisquei na minha mesa com 2 panos de prato. Eu coloquei uma tábua de madeira, que a madeira é isolante térmico, então eu não quis correr riscos, né? Mas se você não tiver onde arranjar uma tábua para fazer isso, eu aconselho você a colocar 1 ou 2 panos de prato daquele que você higienizou, para não estourar o vidro, porque o calor do vidro vai ser extremo quando ele sair da panela de pressão. Saiu a pressão, se você abrir a panela de pressão depois que saiu a pressão, você vai ver que a água ainda está borbulhando e dentro do vidro vai estar borbulhando, de tanto calor que tem. Você coloca o vidro na mesa e arrumadinho todos, e você vai começar a ouvir um estalo, um tec. Se esse tec acontecer, significa que as tampas estão baixando e que a sua técnica deu certo, que a sua pasteurização funcionou, tá? Então, esse vidro só tem 2 técnicas para ser aberto depois dessa técnica. Uma é furando em cima com uma faca e a outra é encaixando a faca naqueles 4 dentinhos, num deles do lado e puxando um pouquinho para fora. Aí ele faz tsh, esvazia um pouquinho a pressão, que está lá dentro, que é muita pressão, e aí você consegue abrir normal. Tampas, você só pode reaproveitar as tampas, melhor, vamos falar o inverso. Tem 2 tipos de tampas que você não pode reaproveitar, as outras você pode reaproveitar todas. A tampa do vidro de palmito, você comprou um vidro de palmito no mercado e essa tampa você não pode reaproveitar, porque o produto usado para conservar o palmito é um produto muito forte. Ele chega a danificar a borracha do vidro com o passar do tempo. Então, essa tampa não serve para ser aproveitada e pode contaminar o produto que você vai armazenar. Outro produto que não tem nada a ver pode contaminar ele. Então, a tampa do vidro de palmito, fura em cima e já descarta. E a tampa que você usar para carnes vermelhas ou molhos de tomate. Ou seja, o molho de tomate vai penetrar na borracha de vedação e você não tem água sanitária, não tem nada que tire. Então, não vai descontaminar a tampa. Então, essas tampas você descarta. Qualquer outro produto que você armazenou ou que você comprou, vamos supor, comprou um pepino no mercado e eu quero reaproveitar o vidro, a tampa tá boa, não tá estragadinha, não tá enferrujada, não tá amassadinha, não tá nada, perfeita a tampa. Beleza, posso usar essa tampa. Então, espero que tenha ficado claro essa parte de quais tampas você pode usar. Enfim, essa técnica não é uma técnica fácil. Mesmo depois que você já faz há muito tempo, ela fica prática, mas não é uma técnica fácil, devido ao critério de higiene que tem que existir nessa técnica, tá? Então, é uma técnica mais rigorosa. Existem, eu vou estar ensinando, já que funcionou a live, eu vou estar ensinando, porque eu achei que meu computador não ia funcionar para fazer live. Está funcionando a live, eu vou estar ensinando para vocês as outras técnicas. Se eu não conseguir fazer na prática, eu vou fazer falando detalhe por detalhe, igual eu estou falando nesse vídeo, para não passar nada batido e para que vocês possam fazer uma pasteurização que dure sim 1 ano ou mais, dependendo do produto que está dentro do vidro e dependendo da conservação da tampa. Enquanto a tampa estiver intacta, não houver ferrugem nas bordas, o seu produto e não abalou a tampa, o seu produto está intacto dentro. Mas, porém, a igreja instrui que nós devemos fazer rodízio do nosso armazenamento por ano, anualmente. Que você deve usar o produto de ano em ano. Então, eu já tive armazenamentos grandes, que eu posso dizer assim, eficientes, que eu me preocupava com etiquetas de cores para ter certeza que eu estava fazendo o rodízio certo e não estava deixando passar batido nenhum produto que precisava ser feito rodízio em 1 ano. A técnica que eu vou estar ensinando mais para frente, da embalagem de alumínio, que algumas pessoas têm acesso, tem produtos que duram mais de 20 anos nessa técnica. Por isso que é importante você saber fazer rodízio. Porque se você tem um produto como, por exemplo, açúcar armazenado na técnica de embalagem de alumínio. E açúcar é indeterminado. Ele não estraga. Enquanto a embalagem estiver intacta, o açúcar está bom lá dentro. O máximo que pode acontecer, se você armazenar açúcar refinado, é empedrar. Mas aí tem uns truquezinhos para desempedrar ele. Mas a textura,
a qualidade, as vitaminas, proteínas, tudo que contém no produto não vai cair. Já no arroz, o arroz dura 20 anos, mas quanto mais anos depois dos 5 ele fica armazenado, mais ele perde o valor nutricional dele, mais fraco ele fica. Então aí você tem que estar preocupado em ter alguma outra coisa, como feijão, carioquinha, fradinho, que é rico em ferro, para serem comidos juntos, para poder suprir a necessidade de falta de nutrientes que faltou no arroz, porque foi armazenado durante 10 anos e você precisou usar depois de 10 anos só, não precisou usar antes. Gente, espero que eu tenha explicado, tem muita informação, não dá para passar assim em 20, 30 minutos, 1 hora, nada disso. Vai ter que ser aos pouquinhos mesmo, e conforme eu for conseguindo fazer essas lives, eu vou passando para vocês vão vendo o que é útil para vocês, o que vocês não conheciam, coloque em prática. E espero de coração ter ajudado. Porque assim, as pessoas estavam me ligando, o que eu gastei de tempo com vocês, eu estava gastando de tempo individualmente com as pessoas. Não que fosse um problema para mim, eu amo falar de armazenamento, mas às vezes a minha cabeça falhava e ficava alguma coisa para trás. Aí depois falava, puxa, não falei para a irmã sobre a tampa, ou não falei para a irmã ou para o irmão sobre que tinha que passar o pano na borda, sempre ficava faltando alguma coisinha. E nessa live, eu acredito que na parte da pasteurização eu não esqueci de nada. Na apostila, ela vem as caldas que você pode usar se você fizer frutas em conserva, frutas como geleia, e frutas cristalizadas. Então, vem tudo lá na apostila discriminando certinho como você pode fazer. Tem receitas de geleia, inclusive, geleias muito práticas. Tem a explicação de qual a função da pectina na hora de fazer a geleia. Você fazer uma geleia de morango, por exemplo, o morango tem pectina, mas é muito pouco. E fazer uma geleia de morango com pectina, acrescentando a pectina, o tempo que fica no fogão é exorbitantemente diferente. Uma geleia de morango feita com pectina, ou seja, com uma casca de maçã ou uma casca de laranja acrescentado, leva meia hora no fogo. Se você não colocar a pectina, leva 4 horas no fogo. Então, são truques que vem na apostila. Essa apostila, voltando a dizer novamente, está disponível no grupo, que você usando esses truques te facilita muito a vida. E você economiza muito no custo, porque de uma forma ou de outra, fazer armazenamento tem um certo custo. Claro que a gente vai pesar na balança qual que é o custo que mais vale para cada tipo de produto que você está usando, para cada produto que você vai estar armazenando. Qual que vale mais a pena, qual técnica vale mais a pena, para ver o custo-benefício de cada coisa, tá? Então, espero ter ajudado. Obrigado para o pessoal que está aqui assistindo ao vivo junto com a transmissão. Obrigado pelos apoios, pelos elogios. Obrigada pela participação de todos, foi bem bacana. Eu ainda não sei, é a primeira vez que eu faço uma live via Facebook, então eu não sei se vai ficar disponível os comentários aqui para mim poder responder depois. Se não ficar, é só fazer as perguntas ou embaixo da live mesmo, que eu entro em contato e respondo, ou meu telefone está disponível no grupo para vocês ligarem para mim, não tem problema, eu faço isso com o maior amor do mundo, eu amo ensinar sobre esse trabalho. Obrigado, gente, obrigado pela participação e espero de coração ter ajudado. Eu vou encerrando por aqui. Boa noite a todos.